Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição. Como você sabe, é um dogma da fé, ou seja, é um dado revelado por Deus, que a Virgem Maria foi, em previsão dos méritos de Cristo, foi resguardada do pecado original. Não entender esse mistério, ou falar mal desse mistério, ou falar mal da Virgem Maria, no fundo é não entender a santidade de Deus. Quando alguém está falando mal da Virgem Maria, no fundo ele está falando mal do projeto de Deus, mas acima de tudo da própria santidade de Deus. Primeiro assim, sem o sangue de Cristo ninguém se salva. Sem o sangue de Cristo ninguém é santo, ninguém é capaz de ver a Deus. É o sangue de Cristo que salva a todos. O sangue de Cristo, ele precisa chegar para nós, não é poema. De modo concreto, o sangue de Cristo precisa ser eficaz, ter eficácia na nossa vida. Para que o sangue de Cristo tenha eficácia, o próprio Cristo instituiu a igreja como aquela que é portadora desse sangue, como aquela que recebe uma ordem, o sacramento da ordem, para trazer o sangue dele, independente do lugar e do tempo, porque Deus não se limita nem a tempo nem a lugar. Quando Jesus diz lá na ceia, e o padre vai repetir hoje, fazer isto em memória de mim, quando foi traduzido o termo que está lá, parece que é fazer lembrança, mas não é isso. No hebraico é uma palavra que chama zikaron. Zikaron significa tornar presente a coisa. Não é só lembrar, é tornar presente. Isso aí já estava lá no Antigo Testamento, quando na ceia judaica eles faziam um memorial, zikaron, da passagem do Egito, da saída do Egito. O filho mais novo chegava para o pai, independente do tempo, e falava assim: pai, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? E o pai respondia assim, até hoje responde assim: porque nós éramos escravos no Egito. Ele se coloca lá, isso é zikaron. Só que para eles não têm o poder concreto de ser transportado para lá, mas o Cristo tem esse poder. Então Cristo dá esse poder à igreja, de trazer o seu sacrifício de modo zikaron, de modo presente, independente do tempo, do lugar, de forma que, se todos nós precisamos do sangue de Cristo para ser salvo, ele institui a igreja como o instrumento dele para trazer o sangue dele, e de modo especial pelos sacramentos. Nos sacramentos é que o sangue dele se faz presente. Por isso que todos os 7 sacramentos, vai dizer um santo da igreja chamado São Beda, doutor da igreja, todos os sacramentos estão na sua cruz, porque foram ali que foram dadas. Veja, do coração de Cristo nasce o batismo e a Eucaristia, água e sangue. Da coroa de espinhos de Cristo, a confissão. Para você ser perdoado, você tem que tomar consciência do seu pecado. O sacramento da crisma é todo o suor que sai do corpo de Cristo. A palavra crisma, antes de ser uma palavra religiosa, ela significa esfregar. O jovem, quando vem ser crismado, ele é esfregado no crucificado, e aí esse ser esfregado faz com que ele tenha uma marca na sua alma, um selo, pertence ao Espírito Santo. O sacramento da unção dos enfermos, todas as feridas de Jesus na cruz. O padre, quando vai dar a unção, ele está passando a mão na ferida de Cristo e passando no enfermo. O sacramento da ordem
é o corpo de Jesus pregado na cruz. O padre é persona Christi. Um padre só vai entender o seu ministério se ele olhar assim, do alto da cruz. O sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, os 10 pés de Jesus. Eram dois, os 2 pés agora pregados se tornam um só, uma só carne. De forma que você também só vai entender o seu casamento do alto da cruz. Tudo tem a ver com o sangue. Quando uma pessoa é batizada hoje, o sangue de Cristo é trazido, é transportado para aquele momento que a criança está sendo batizada. Senão é só poema. Para ser concreto, é preciso que o sangue de Cristo venha. Para você ter missa, é preciso que haja o sangue de Cristo, corpo e sangue de Cristo. O padre, depois do santo, vai pedimos ao Pai que envie o Espírito Santo, para que transforme esse pão e esse vinho no corpo e no sangue de Cristo. Quem é que transforma então o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo então é aquele que carrega pela igreja o sangue dele. Quando a pessoa é batizada, 2024, uma criança sendo batizada, é no mesmo sangue que é transportado para cá. Quando você é perdoado dos seus pecados, o padre levanta a mão e diz: eu te absolvo em nome do Pai, os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mão do padre está encharcada do sangue de Cristo. Ele traça o sinal de Cristo sobre você, e aquele sangue limpa a sua história. Não é poema. Essa é a nossa fé. Como o padre disse, no batismo, o sangue de Cristo, ele é trazido aqui então. Se para Deus não tem tempo, se para Deus ele pode pegar o sangue de Jesus lá da cruz e trazer hoje, então ele pode trazer também por antecipação. Deus não tem passado, presente e futuro. Foi assim que ele fez com a Virgem Maria. Ela foi a primeira que foi beneficiada do sangue de Jesus no momento da sua concepção. Padre, mas Jesus ainda ia morrer na cruz. Para Deus não tem tempo. Veja, talvez você está rezando hoje por alguém que faleceu. A oração que você está rezando hoje pelo falecido, talvez Deus já usou no passado. Ele já sabia que você ia rezar hoje. Talvez o que está rezando hoje, Deus vai usar daqui 10 anos. Não existe oração perdida. Deus vai usar da sua oração no momento certo. Aquilo que é para nós passado, presente e futuro, para Deus é um eterno presente. Assim é a missa, assim são os sacramentos. Quando então a Virgem Maria foi ser concebida, vamos colocar aí 14 anos, 15 anos antes de Jesus, Deus a preserva do pecado original através do sangue de Cristo. Na nossa fé não existe mágica, existe milagre. O milagre depende da graça e da natureza. Tem que ter sentido através da natureza daquilo que está pedindo. Não adianta você falar: Senhor, dá-me um milagre, eu quero ter asa para mim poder chegar mais rápido no serviço. Vai partir da natureza. Assim também a natureza da Virgem Maria também precisaria ser salva. Ela se torna imaculada por causa do sangue dele. Então, ela é a primeira salva, a primeira a se beneficiar desse mistério. Padre, mas se ela foi a primeira salva, e o sangue de Cristo caiu em previsão, e Deus a preservou do pecado original, Deus a livrou do pecado original,
Então podia ser qualquer uma mesmo. Falar isso, gente, é não entender a santidade de Deus e não entender você. Porque se fosse assim, esse mesmo sangue caiu sobre você depois do batismo. E por que você peca? Você, mulher, presta atenção. Qual é a prova que você não poderia ser a mãe do Messias? Quando você confessa, você está pura. Você também está, entre aspas, imaculada. Quanto tempo demora? Quanto tempo você consegue guardar essa pureza? Um mês? Uma semana? Nem 5 minutos. Repare então aquilo que o padre falou: graça e natureza, graça e resposta dela. Na segunda leitura foi dito que Deus nos predestinou à santidade. Deus nos olhou antes de criar tudo, está na segunda leitura. Não é que antes de criar você vivia nas nuvens lá, tal, brincando com... Não, você não existia, mas Deus já sabia que você ia existir. E Deus pensou em cada um antes mesmo da criação, de forma que quando Deus, sabendo, Ele sabia que o homem ia cair, já tinha um plano de salvação. Lá na carta de São Pedro, mais ou menos é dito assim: antes que houvesse luz, Deus já pensou, haja cruz. Deus já sabia o que ia rolar, já havia um plano de salvação. Deus não foi pego de surpresa, de forma que, se pegar Provérbios 8, fala disso, daquilo que ele sonhava, entre aspas, sonhava com a Virgem Maria, e daquilo que ela também vai dizendo ali, Provérbios 8, lê em casa depois, vai dizer o quanto que ela foi formada por Deus para essa missão, de forma que, sabendo que ia ter cruz, sabendo de tudo isso, Deus precisava alguém para ser a mãe do Messias. Daqui a pouco o padre vai falar essa outra parte. Portanto, ele tinha que olhar para todas as mulheres e achar alguém que fosse capaz de guardar essa graça. Dar a graça de ser a mãe podia ser qualquer uma, mas dar a graça de guardar essa graça, aí pega. Porque como o padre disse, quanto tempo você dura sem fazer um pecadinho de nada? Você falar que Maria é imaculada, que Maria é virgem na sua alma, significa que ela, no corpo e na alma, mas de modo especial aqui na alma, significa que nem mesmo uma mentirinha rompeu essa santidade dela. Então Deus precisava achar uma mulher que fosse capaz de guardar essa graça, e aí vem o mérito dela. Eva foi criada imaculada também, mas quanto tempo durou? Pelo relato bíblico, durou uma manhã, durou uma tentação que teve. Repara então, graça que não é mágica e resposta. Para você ir para o céu é isso, vai ser isso, o quanto que você responder à graça. Padre, mas veja, por que tinha que ser imaculada? Eu vou falar o modo simples, depois eu vou explicar o modo mais teológico. Você teria coragem de pegar a hóstia? Vai doer o que o padre vai falar. Pegar a hóstia e colocar no container de lixo? Uma alma em pecado é mais suja que um container. Como é que você vai pôr Deus num lugar sujo? No livro de Jó é dito que pode o puro vir do impuro. Quem fala isso, quem fala que podia ser qualquer uma, ou que não tem isso, não entendeu, sabe o que? A santidade de Deus, gente. A pessoa pensa que a santidade de Deus é algo moralista, e é algo assim, um pouco maior que os santos. Não é, não se compara. A santidade de Deus não se compara, gente.
Presta atenção, nenhuma criatura, nem anjo nem homem, consegue suportar, aguentar a santidade de Deus, se ela não for revestida pela graça. Nenhuma natureza aguenta a beleza e a santidade de Deus. Isaías, Ezequiel, Jeremias vão dizer de Deus como um fogo devorador. A pessoa, se ela não tiver um suporte da graça, daqui a pouco vai falar o que é esse suporte da graça para nós, ela é consumida. Ela é consumida. São Tomás fala que se a gente entendesse o que é a missa, uma missa bastaria a gente fazer com que a gente virasse pó de amor a Deus. É tanto amor que você viraria pó. A santidade de Deus, ela então consome. Veja, os anjos, eles tiveram que passar por uma prova, que é justamente isso, a aceitação da encarnação. Os anjos tiveram que passar uma prova. Aqueles que aceitaram a Deus foram chamados para ver Deus face a face. Eles não foram criados já face a face. Eles tiveram que passar por uma prova, como a gente tem que passar pela prova, que é a nossa vida aqui. Eles passaram por essa prova, que é a aceitação de Deus se fazer homem. Muitos não aceitaram. Os que aceitaram, Deus falou: pode vir. Só que esse pode vir não dava para eles vir como eles estavam. Por quê? Nenhuma criatura aguenta a santidade de Deus. Esse vir para cá significa que eles devem ser revestidos pela glória de Deus. Quando nós chegarmos no céu também, com a graça de Deus, será assim. Você não vai amar a Deus, ver a Deus com os seus olhos, com o seu coração, porque eles não aguentam. Quando você vier para passar para cá, Deus vai revestir os seus olhos, revestir o seu coração com a glória dele. É como se fosse tomada de energia. Você tem que entrar na tensão de Deus. Se você for na sua tensão, vai estourar o negócio. Ele vai ter que revestir, te revestir. Isso aí Santo Irineu chama de teoses, divinização. Deus dando as suas características para nós. Está lá também na carta aos Coríntios: naquele dia seremos tal como Ele é, seremos semelhantes a Ele, ou seja, teremos a atenção dEle, porque se você for na sua atenção, não aguenta o motorzinho aí. Agora veja só, esse mesmo Deus, que é o seu filho, vai entrar na barriga de uma mulher. Se ela não for revestida, ela não ia aguentar também. É muita santidade, gente. A gente não está falando aqui de santidade de Santo Antônio, de Santo Inês, de Santa Isabel, de São João Batista, que já é muito. A gente está falando da santidade de Deus. Jesus é Deus. Você às vezes faz um retiro, tem um encontro com Deus, já fica aí maravilhado, já fica não sei o quê. Imagine, né? Ele ali, se fazendo homem. Pensa só a hora que ela falou sim, o que foi dentro dela esse encontro de Deus e o homem no ventre dela. O lugar de encontro é o ventre dela. Não dava para estar sujo, gente. Não dava para estar sujo por causa dela, ela não ia aguentar. E não dava para estar sujo por causa dele. Ele também, na sua humanidade, não aguentaria. Quando é que Jesus toca na miséria do homem de modo concreto? No Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras, Jesus vê o pecado de toda a história. É apresentado para ele: você quer carregar isso? E aí cumpre-se a promessa de Isaías. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Cristo fala: eu assumo isso. Aquilo cai sobre ele e ele é esmagado.
lá no Horto das Oliveiras, tinha uma pedra lá que esmagava as azeitonas para fazer o óleo. Ali ele é esmagado pelos nossos pecados, e ali ele sua sangue. Tem um livro que chama A Paixão de Cristo segundo um cirurgião. Ele vai dizer que uma pessoa num estresse profundo, ela pode suar sangue. Então o que Jesus passa ali? Um estresse de morte, uma angústia, que se não fosse a missão dele ter que chegar na cruz, ele morria ali. Santa Teresa vai dizer que se nós soubéssemos o que é o nosso pecado, a gente ia morrer de nojo da gente mesmo. Deus, ela vai falar, deu uma graça para a gente não saber direito. Agora, no dia do juízo a gente vai saber. Conforme você tiver vivido, você vai ficar com nojo de você. E ela vai dizer que algumas pessoas vão se apinchar no inferno. No fundo, o juízo será a gente mesmo que vai fazer. Mas isso fica para outro dia para te explicar. Mas veja, ali, como homem formado, Jesus quase morre. Imagine ele no ventre, como um feto, como um bebê, um nenenzinho que está sendo formado. Se ele está diante de uma mãe louca, Jesus morria no ventre da mãe. A humanidade dele não ia suportar o pecado ali, habitar junto com o pecado. Repara que conosco já é assim. Quando você faz um pecado grave, a Santíssima Trindade sai do seu peito, ela não mora junto do pecado. Quando você confessa, você volta até a Trindade no seu peito. Precisava então ser imaculada por ela e por ele. De novo, pensa em casa. Falar mal da Virgem Maria é não entender a santidade de Deus. O São Luís Grignon de Montfort escreveu um livrinho famoso, o Tratado de Devoção, da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, mas escreveu um outro livro que se chama, um livrinho mais breve, mais profundo também, que se chama O Segredo de Maria. O Segredo de Maria fala como é que era o coração de Maria e o que o coração de Maria faz naqueles que são devotos dela. E é isso que o padre queria falar hoje. São Luís, então, ele vai dizer assim: a primeira coisa é que o coração de Maria é humilde e vai fazer também a pessoa devota ser humilde, pois se atentou à humildade da sua serva. Ele vai dizer, essa humildade é fruto do autoconhecimento verdadeiro e da graça de Deus. Veja, Santa Teresa, ela fala que a humildade é a verdade. Da mesma forma, São Tomás fala de um modo mais teológico, é assim, a humildade é saber quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Saber quem você é diante de Deus. Eu sou criatura. Quando eu questiono a Deus, eu estou sendo orgulhoso. Eu estou esquecendo que eu sou criatura. Eu estou esquecendo que Deus cuida de mim. Saber quem eu sou diante dos homens. Veja, eu pego e falo assim, olha, hoje o padre vai ser humilde, eu vou sentar aqui e vou chamar alguém para fazer homilia. Não, eu tenho que exercer a minha função. Quando eu exerço a minha função, pode ter gente que sabe mais da Bíblia que eu aqui, mais de teologia do que eu, mas agora sou eu que estou como boca de Deus, porque Ele me deu essa missão. Se eu estou dando um curso, por exemplo, uma formação, uma catequese, de repente chega o bispo, senhor bispo, o senhor quer continuar? Não, pode continuar você mesmo, mas ele tem a prevalência. Saber humildade, por exemplo, você quando cumpre o papel seu de pai, de esposo, de mãe, de esposa, cumpre com fidelidade, você está sendo humilde, você está fazendo o que você tem que fazer. O padre fala sempre lá no seminário, quando é um padre, ele é humilde na liturgia,
Quando ele faz aquilo que a igreja manda. Quando ele não fica inventando coisa da cabeça dele. Quando ele está inventando coisa da cabeça dele, é ele que está querendo aparecer. A humildade é saber quem eu sou diante de Deus e quem eu sou diante das pessoas. Ela sabe. O poderoso fez em mim maravilhas. Repara que ela sabe que tudo aquilo que foi feito foi graça de Deus, mas ela não pode negar também que Deus fez isso. Às vezes a gente é tentado pela falsa humildade, que é um orgulho escondido, que é, por exemplo, não reconhecer as virtudes que Deus te deu. Essas virtudes são de Deus, portanto você não precisa ficar soberbo com elas, não é para ficar soberbo, mas ao mesmo tempo você também não pode escondê-las, não pode negar. No atendimento, às vezes o padre faz esse teste com as pessoas. Muita gente vem falando os defeitos, falando os pecados. Aí o padre fala assim: olha, a tarefa desse mês é o seguinte, você vai trazer semana que vem 5 virtudes que você sabe que você tem. Nego trava. Mas isso é não reconhecer a obra de Deus na vida dele. O poderoso fez em mim maravilhas. Ela sabe que é graça, mas ela sabe que foi feito isso nela, e ela não vai negar. Ah, minha mãe, me ajude. Eu sei, não, eu não sou sua mãe, não. Vai com Jesus, vai direto para Jesus. Não, ela sabe disso, que Deus a colocou como nossa mãe, como a nossa intercessora. A humildade reconhece a total dependência de Deus, afasta do orgulho espiritual, aceita ser instrumentos na mão de Jesus, não fica relutando com a vontade de Deus, com a missão que Deus dá, e não busca reconhecimento próprio, que é outra chaga na igreja. A pessoa faz bem, mas quer confete. Segunda coisa do coração de Maria, e que o devoto de Maria vai tendo: um coração despojado e livre. Eis aqui a escrava do Senhor. No original é escrava que está lá, gente. A turma trocou a palavra por causa do peso histórico da palavra escravo, mas a palavra que está lá no grego é doulos. Doulos é escravo, é uma diferença do servo. O servo, ele tem horário para acabar, ele tem expediente. O escravo não, a hora que chamar tem que ir. Ela é a escrava do Senhor. Quem é o meu pai e minha mãe, senão aquele que faz a vontade do meu pai? Lembra que Jesus fala? Ele está falando que mais do que ser mãe dele, de barriga, ela fazia a vontade dele como escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pode parecer fácil você falar isso, mas não é. Não é. Pensa só. Saia da missa e fala assim: Senhor, eu sou seu escravo, faz o que você quiser de mim. Se prepare, porque ele vai pegar sua vida e vai fazer assim, ó. Às vezes a gente fala de boca para fora, mas a gente não quer pagar a consequência disso. Ela fez. José fez. O devoto imita essa atitude, deixando que Maria disponha livremente de todos os seus bens espirituais e materiais. É aquilo que a gente faz na escravidão de Maria, por exemplo. Diz o santo assim: o amor de si mesmo e o amor de Maria não se toleram. Por isso que eu disse, não é tão fácil falar, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque aqui dentro tem um negócio que chama filáusia, o amor desmedido de si mesmo, o amor errado de si mesmo, às vezes exagerando, às vezes faltando, e aí a gente não quer ser confrontado,
A gente quer zona de conforto. E Deus tem hora que bagunça a nossa zona de conforto. Tem hora não, sempre. Sempre. Terceira coisa, um coração puro. A pureza é maior que a castidade. A castidade é um link da pureza. Santo Agostinho vai dizer que a pureza é a pertença a Deus. Quando a gente peca contra a castidade ou contra a pureza, quando é que a gente peca? Quando o nosso coração não é de Deus. Quando há algo dando interferência, sendo sexualidade, mas sendo bens materiais, coisas, a gente é impuro, falas. Santo Agostinho vai dizer então que a pureza de Maria, a virgindade de Maria, física, ela é um sinal da pureza espiritual. É como se Deus deixasse um sinal para nós, olha, para mostrar para vocês o quanto que ela é pura na alma, eu vou deixar ela intacta fisicamente. Uma prova para nós. Mas a gente se torna impuro na medida em que há disputas no nosso coração relacionado a Deus. Tem algo disputando com Deus. Por exemplo, hoje tem que ir na missa, mas está um dia meio assim, acho que eu vou ficar na cama, não sei o que. Você está sendo tentado para colocar algo no lugar de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Toma cuidado com a impureza. Leia isso ao contrário. A impureza vai impedir da pessoa ver Deus. Impureza sexual, impureza material, impureza de fala. Sabe aquela pessoa que fala com malícia? Não no sentido sexual, também, mas no sentido assim de espetada, de indireta, é malícia, é impureza isso. A pessoa arma situações, é impureza. A pessoa arma vingança, arma estratégia para conseguir o que ela quer. Em tempos de coach, a gente tem que tomar muito cuidado, hein? Eu vi um padre lá falando, né? Não queria falar, mas eu vou falar. Que ele fez esses cursos, né? Ele chegou lá e falou assim, não, porque, veja, eu tenho que colocar isso para os seminaristas, mas se eu colocasse isso, eles iam refugar. Então eu fiz de um jeito que pareceu que foram eles que deram a ideia. Isso se chama malícia. O político tem muito disso. Você às vezes às vezes a pessoa não completa a frase, mas faz tudo para que você complete a frase e imita um julgamento na sua cabeça. É isso aí. Você está cerceando a liberdade da pessoa. A pessoa tem que escolher as coisas ou pela liberdade dela, e não por uma sedução diabólica, de fazer a cabeça, de fazer não é? Falta pureza aí. Maria, por ser o molde vivo, vai dizer São Luís, transforma a alma que se entrega a ela, purificando tudo que ela toca. Você está com problema na pureza sexual, material, alimento, de coisas, de fala, é ela. É ela. Como mãe, você pede, me purifique, que eu quero ver Deus. Quarta coisa, vai dizer o santo, ela tem um coração dócil ao Espírito Santo. A docilidade do Espírito é como se fosse um perfume de Deus que você percebe. Se você não tiver docilidade de Espírito, esse monte de cheiro que tem no mundo, você não percebe Deus. Mas se você tem docilidade de Espírito, você, opa, Deus passou por aqui, opa, Deus está querendo que eu faça tal coisa. Você tem docilidade de Espírito, de perceber e de obedecer. O velho Simeão, por exemplo, tem a docilidade de Espírito, percebeu que o menino Jesus era o Salvador. Docilidade de Espírito é quando você tem um vislumbre de entendimento do que você tem que fazer, de uma doutrina, de algo de Deus.
Maria tinha, né? O Espírito descerá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Lembra? Maria guardava tudo isso no seu coração. O santo vai dizer que a docilidade de espírito se expressa, primeiro, atenção às coisas divinas. E aqui, gente, não é só aqui. Aqui é primeiro, você tem que estar atento aqui, que o padre fala. Você pisou aqui na igreja, tem que virar uma orelha gigante para captar o sinal de Deus. O que ele quer falar? A palavra de Deus, ela é viva. Quando a gente lê a palavra de Deus aqui na missa, ela não é fazer memória, tirar a moral da história, não é. É Ele vivo falando para você. Aquilo que você trouxe de questionamento, de tristeza, de alegria, Ele já falou com você hoje. Essa palavra é viva. Então você tem que estar atento àquilo que Ele fala. Mas lá fora também. Veja que quanto mais você vai crescendo na sua fé individual, a fé coletiva é uma coisa, mas na fé individual, quanto mais você vai crescendo, mais ela vai ficando silenciosa, porque você vai procurando Deus nos detalhes e não no barulho. Às vezes uma criança que cai, uma formiguinha que leva uma folha, uma nuvem, um vento, Deus está falando comigo aqui. A pessoa tem um cultivo dos dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo vão crescendo nela. Os dons do Espírito Santo são que nem os dedos da mão. Todo mundo, a partir do batismo, tem todos, e da crisma principalmente. Mas tem um sempre que cresce mais, pelo bem da igreja. Mas conforme esse dom cresce, ele puxa os outros também. E a disponibilidade para agir conforme Deus. A prontidão, não fica medindo as coisas, não fica pesando as consequências. Foi Deus que falou? Foi, então acabou. Você só tem que passar na peneira para ver se não é coisa da sua cabeça, se não é coisa do demônio. Mas se é Deus que falou, é fazer e acabou. Ah, não sei, mas hoje está chovendo, pensa se Abraão fizesse assim, se os santos fizessem assim. A graça passa, você tem que estar pronto para responder a graça, e Maria teve. Um coração dependente de Deus, e aí a gente aprende a ser dependente dela, porque Cristo quis assim. Eis aí a tua mãe. Presta atenção, quando Jesus, essa é a penúltima coisa que Jesus fala. A última coisa é: tudo está consumado. O que significa esse tudo está consumado? Significa assim: tudo o que o Pai queria que eu fizesse e falasse, eu fiz. Se tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse e falasse, ele fez, então esse eis aí a tua mãe significa que o Pai queria que ele desse ela como nossa mãe. E aí, gente, não adianta brigar, sabe? Senão fica que nem aquele filho lá que, eu não quero mais você como mãe. Vai fazer o quê? Vai nascer em outra barriga? Vai, né? Essas pessoas que renegam a Deus, que renegam a Virgem Maria, no céu vão reconhecer que mesmo eles não querendo, eles só estão lá por causa dela. Só estão lá porque ela intercedeu por eles. Você que é mãe, se um filho fala assim: eu não quero mais você como mãe, você nem dá bola. Ele vai embora de casa, você continua rezando por ele, você continua querendo saber a notícia, você continua, não é? Imagine ela então. E outra, se ela está para fazer a vontade de Deus, eis aqui a escrava do Senhor, e Deus me deu essa missão de ser mãe de todos, então você pode falar o que quiser, que ela está aqui para obedecer a Deus, e Deus deu essa missão para ela.
Essa dependência é semelhante a que Jesus quis ter com Maria em sua vida terrena. Ele quis depender. Repara que a palavra que aparece tanto para Jesus, depois tanto em Efésios capítulo 5, é submissão. E ele era submisso ao seu pai e à sua mãe. A submissão da mulher que está lá em Efésios 5. Veja, submissão significa que a pessoa tem o mesmo poder que a outra, ou até mais poder do que a outra, mas a pessoa se deixa ser conduzida. Essa submissão da mulher no capítulo 5 de Efésios é desde que o homem seja temente a Deus. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Na cruz. Se uma mulher vê que o marido dela é capaz de morrer na cruz por ela, ela tem que ser submissa. Ela pode ter mais dons, ela pode ganhar mais, ela pode ter mais inteligência, ela pode ter até mais santa do que ele, mas a missão de conduzir é dele. José era o menos santo dos três, e quem conduzia era José. A missão era José. O anjo chegava e falava para José, que veja, outra coisa, José não era qualquer um não, hein? Às vezes a gente acha que José é um apêndice, sabe? Alguém tem que assumir essa bronca aí, pega o Zé aí. É o cara. Para mim, isso é teoria minha, para mim, ele é imaculado também. Não dava para ter alguém com pecado ali no meio dos dois. Hoje você é livre pela igreja de aceitar ou não que ele é imaculado. Isso é liberdade teológica. Um dia ou outro a igreja pega e fala, não, foi assim, é um dado revelado, aí a gente acredita naquilo que a igreja disse. Mas hoje você é livre para dizer que ele é imaculado, que ele foi assunto ao céu. O pai não vai entrar aqui em São José, senão não vai acabar a homilia 3 horas da tarde. Mas veja, é só botar a cachola para funcionar, gente. Não dava para ficar um diferente do meio dos dois ali. Você está convivendo com Maria e com Jesus, não dá para ficar um vacilão lá. É uma dependência que liberta, pois nos faz caminhar passo de gigante no caminho de Deus. Você ser devoto da Virgem Maria, você vai ter um coração unido ao de Jesus. Ninguém amou mais Jesus do que Maria, e ninguém amou mais Maria do que o seu filho. Padre, esse negócio de mariolatria, é adorar Maria como Deus, eu vou direto com Deus, não precisa passar por Maria. Meus irmãos, nem os anjos são assim. Nem os anjos fazem direto, existe uma escadinha assim, ó. Quando você amar mais Maria do que Jesus ama ela, aí vai ser idolatria. Tá bom? Quando você conseguir amar Maria mais do que Jesus a ama, porque se Jesus ama Maria de tal forma, então ela é idólatra também. Não, gente, você nunca vai conseguir amar a Virgem Maria como Jesus a ama. Então fica geles, não é? Não cai na conversa de protestante. Protestante, sabe, esburrifa umas coisas aí, e aí você fica, mas será que não é mesmo? A Bíblia, não sei o que, não sei o que. Meu, Bíblia é fora de contexto, esquece quem deu a Bíblia, esquece que eles romperam com a tradição, com o magistério, esquece que você tem 2000 anos de sangue católico na veia. Antes de Lutero, teve Tomás de Aquino, teve São Bernardo, teve Santo Agostinho, teve São Beda, teve muita gente que falou e destrinchou a teologia para chegar um soberbo e falar, está tudo errado. Se fosse tão bom, não tinha dividido em tanta coisa que tem hoje. São mais de 300 mil igrejas no mundo. Será que o Espírito Santo é esquizofrênico? Fala um negócio aqui e outro lá? Não pode rapar o pelo da perna. Não, aqui pode, mas não pode do sovaco. Não pode assistir televisão. Guarda o sábado, guarda o domingo, guarda não sei o quê. E vão inventando aberrações e aberrações por aí, gente.
Tem gente vendendo pneu da carruagem de Santo Elias. Põe no YouTube, você vai ver. Nem vou falar mais nada, viu? Olha só, quando vim agredindo a sua fé, você tem que fazer uma análise seguinte: essa pessoa, ela está vindo perguntar porque ela quer saber, aí você tem a obrigação de ensinar. São Pedro, carta de São Pedro, dá razão à nossa fé. Agora, se ela está vindo só para te atacar, tem uma resposta infalível: fala aqui com a minha mão. Larga no vácuo, gente, larga no vácuo. Por quê? Porque ela vai vir para te atingir, para tirar você do sério, para você pecar, para você ficar com raiva. E deixa eu dizer que é tática, eles têm curso para isso. Ó, se enche o cara de pergunta, ele fica desnorteado, ele sai com a dúvida: meu, será que eles não estão certos mesmo? Eu não consegui responder nada. Você não conseguiu responder nada, por quê? Por duas coisas: primeiro, que é a tática deles, e segundo, porque católico não estuda mesmo. Católico mal formado vai virar protestante. Protestante bem formado vira católico. Um coração contemplativo. Maria guardava todas essas coisas meditando no seu coração. Na oração existem 3 estágios: a oração vocal, que é quando você fala Ave Maria, ou quando você pensa Senhor me ajude. É uma oração vocal, você está organizando as ideias e falando ou pensando, oração vocal. Sem oração vocal não chega nas outras, não dá para tirar isso, ninguém, mesmo o santo de sétima morada, tem que ter oração vocal. Não vou rezar mais o terço que eu não estou mais nesse nível. Não, isso é orgulho. Existe uma segunda oração que é mais perfeita, mas que precisa da primeira, que é a meditação, que é quando você se coloca ali. Por exemplo, você vai rezando o terço, a dezena, e vai pensando como é que foi a anunciação. Estava de tarde, estava de noite, estava calor. Nossa, você vai percebendo detalhes do texto que você não percebe. Sabe quem fazia muito isso, para você visualizar isso? O Padre Léo. O Padre Léo às vezes pegava um texto, ele desmembrava aquilo e via coisas que não estava escrito, mas que fazia lógica. O que é isso? É meditação. Quando você vem na missa e fala assim: nossa, nunca pensei nisso, o padre está falando. É meditação. É meditação do padre, dos padres. E a terceira coisa é a contemplação. A contemplação depende de Deus. Deus dá a hora que Ele quer. Mas a contemplação, ela vem assim como uma flecha, e você já entende. O que um teólogo demora 20 anos, um santo entende em 1 segundo. Pá! Entendi. Um coração contemplativo é isso, é um coração aberto a essas flechadas de Deus. Você está no meio da rua e sente-se amado por Deus. De novo Santa Teresa, né? Santa Teresa está perto hoje, pelo jeito. Ela passando, ela fala que ela se converteu ali. O confessor dela fala que em 40 anos, ela fala que ela se converteu em 40 anos, mas o confessor dela fala que ela nunca teria feito um pecado grave até então. Mas ela fala que ela se converteu ali. Ela passou na frente de um Cristo sendo flagelado numa imagem e se sentiu amada por Deus. Ali a vida dela mudou. É assim, você entende. Todo mundo tem. Deus dá para todo mundo, mas depende dele. Quando você vai no Santíssimo e está cansado e não consegue falar nada, tem dia que você não consegue falar nada, mas você senta, fica ali e sai descansado. Quando você senta ali e de repente vem a resposta daquilo que você está pensando. De novo, não adianta forçar, que é Ele que dá. O que no fundo é o deserto? Não é sofrimento que a gente pensa. O deserto é quando a pessoa está nessa pegada e de repente Deus pega e para. Vou parar um pouco, vamos ver como que vai reagir, sem ter sinal nenhum. A pessoa, como ela está numa santidade e numa crescente de busca a Deus, aquilo arrebenta com o coração dela. Então, veja, deserto, noite escura, não é simplesmente o sofrimento, enfermidade. Não, é que quando dá esse quarto sinal,
para Deus ver a nossa reação, aí aparece as tretas, para a gente ser provado ali no fogo. É a passagem da amada no Cântico dos Cânticos. Apanha, e ela lá perseverante. Chega uma hora que ela apanha, que ela é dada como morta. Aí o amado vê, de fato ela me ama, vou lá buscar ela. No texto do Cântico dos Cânticos vou lá buscar e levar ela para minha adega, que é o lugar de intimidade, mais do que a cama. A cama de um rei do Antigo Testamento deitava qualquer uma, mas a adega só entrava quem era truta. Jesus depois veio na boda de Caná como esse dono da adega. Esse vinho, essa adega, o coração dele é aberto na cruz. E Maria estava ali. Então ser contemplativo é deixar que Maria vá te educando nisso, nessas moções que Deus dá. Está acabando. Penúltima coisa, o zelo pelas almas. Meus irmãos, não existe santidade de vida se você não quiser que todos se salvem. Uma coisa que eu faço sempre no seminário: os padres, nós padres, precisamos ter amor pelas almas. É o amor pelas almas que faz um padre levantar de madrugada e dar unção e confessar, atender mais um. Se ele é um funcionário, deu a hora, acabou. O amor pelas almas é que faz com que eu pense: o que eu preciso fazer para evangelizar, para tornar Jesus conhecido? Repara, você leigo, o que eu estou fazendo para a salvação das pessoas? Vou fazer uma pergunta para você agora. Se a santidade é todo esse caminho que o padre falou até agora, e também desejar que as pessoas se salvem, a pergunta é: quantas pessoas você trouxe para Deus esse ano? Né? Nenhuma, meu irmão, só afeta a água parada. Nós da igreja, grupo de oração, apostolado, padre, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar pescando no aquário. No fundo a gente só tira do grupo e põe para a nova comunidade, tira da nova comunidade e põe para o grupo, a gente fica pescando no aquário. Quantas pessoas eu trouxe para Deus esse ano? Quando vai começar o ano, você fala um monte de, né? Esse ano vou estudar francês, vou aprender a dirigir, vou emagrecer, né? Deus está vendo, mas, né? Já faz esse propósito já. O ano que vem eu vou trazer 2 pessoas para Deus. 2. Não estou falando 5 mil, 2. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Faz isso. Missão: 2 pessoas. De novo, não ache que é pescar no aquário. Não adianta você pegar a turma lá do apostolado e trazer para o seu grupo de oração, a turma do grupo de oração levar lá para a nova comunidade. Por último, um coração perseverante nas provações. Santo Afonso fala que se não fosse os anjos, Maria teria morrido naquela hora que Jesus está sendo crucificado. Presta atenção, você tem direito a chorar, você tem direito a ficar triste, mas você não tem direito de questionar. A Virgem Maria, de novo, ninguém tirando o seu filho sofreu mais do que ela. Quanto mais inocente uma pessoa, mais a capacidade dela de se alegrar e também de sofrer. Por isso que o sofrimento de Cristo não se compara com ninguém. Outro dia eu vi uma homilia, olha, os padres falam cada coisa, tem hora que também, viu, olha. O padre falou assim, veja, o sofrimento de Cristo foi 3 dias, tem gente que sofre na cadeia a vida inteira, sofre de fome a vida inteira. Meu, não entendeu nada. Porque o sofrimento não é medido pelo tempo, mas pela inocência de uma pessoa. Jesus é mais inocente que qualquer bebê.
Então o sofrimento dele é muito mais aguçado. Tirando dele é ela. Ninguém sofreu tanto, ninguém doeu tanto como aquilo, só que ela era a primeira que sabia que iria ressuscitar. Eu tenho uma bronca quando eu vejo filme ou teatro fazendo Nossa Senhora se escabelando. De novo, dói, chora, tristeza, mas é silenciosa, não é revolta, porque ela é a primeira que sabe que seu filho ia ressuscitar. Tanto é assim que não tem uma passagem que fala que ele apareceu para ela primeiro como ressuscitado. Papa João Paulo II fala isso, que você é livre também para acreditar nisso. Ele e eu também acho que não teve privilégio, porque ela sabia. A aparição do ressuscitado é para vir encorajar a falta de fé daqueles que não tinham. Ela sabia, ela viu ele com certeza, mas ela precisava? Não precisava. Senhor, olha, não estou vendo ressurreição aqui. Senhor, está doendo, é um luto, é uma injustiça, é um silêncio de Deus, mas eu creio. Aprenda com ela. Ninguém sofreu tanto quanto tirando Jesus, mas é a primeira que sabia que iria ressuscitar. Tá bom, padre, eu quero ter um coração igual a de Maria, o que eu faço? Para de enrolação, sabe? É terço. É terço. Não quero essa conversa. O padre sempre fala, né? Não quero essa conversa. Ah, mas eu vi alguém falando que vale mais uma Ave Maria bem rezada do que um terço. Quem que falou? Foi o Papa que falou? Foi Nossa Senhora em Fátima que chegou para os pastores e falou: olha, não precisa rezar o terço não, reza uma Ave Maria bem rezada e fica de boa. Segunda coisa, o que é uma Ave Maria bem rezada? Fala para mim. A oração do Cid Moreira, Ave Maria cheia de graça. O que é uma oração Ave Maria? O terço, gente, você reza 50 para ver se vinga uma, né? O terço, Santa Teresa de novo, Santa Teresa está que está hoje. O terço é que nem fazer uma horta. Você tem que dar 50 enxadadas no mesmo lugar. É o terço, gente. O que Nossa Senhora tem falado nas aparições aí, principalmente em Fátima? Terço em família. Para de enrolar, gente. O Padre tem falado muito, né? E a gente está no advento desses tempos que se aproximam. Você já vê nuvens escuras aí. Meus irmãos, deixa eu dizer, você não vai achar missa. Na pandemia você já não achava missa, é facinho de travar a missa. Na Venezuela, os padres só podem celebrar a missa no final de semana, porque não tem hóstia, não tem vinho. É facinho, uma canetada eles fecham a igreja. Mas o terço ninguém pode tirar de você. Nesse tempo de perseguição, o que vai salvar vai ser a igreja doméstica, a igreja familiar, com um terço na mão, porque nem a Bíblia vai ter. Porque mesmo que chegue na sua casa e quebre as imagens, quebre os terços, ninguém pode impedir você de rezar o terço. Leia um livrinho que chama 5 Pães e 2 Peixes, de um bispo que foi preso lá no Vietnã, no regime comunista. E veja o que ele fazia para rezar o terço. Contava no dedo, contava palitinho, contava pingo da chuva. Ninguém pode tirar isso de você. Se apegue a ela para ser dele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,